Eu queria trazer uma palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai alimentar a nossa fé por meio da palavra e aí nós iremos apresentar as causas. Abre Salmos capítulo 125 e eu queria ler o versículo 1 e o versículo 2. Salmos capítulo 125, versículo 1 e versículo 2. Lembrando que nós encerramos o tema na Escola Bíblica da Vida com Propósito quarta-feira passada. Então, hoje nós estamos tendo nosso culto de oração normal. Próxima quarta-feira nós teremos uma noite de testemunhos, de entrega de certificados da Escola Bíblica, sobre aquilo que Deus falou ao seu coração, que você compreendeu na próxima quarta. O nosso culto de oração vai ser na segunda-feira. Por quê? Porque vai ter a vigília. Nós vamos começar às 10 horas da noite, na segunda-feira. Dia 7 é feriado. Então nós vamos passar a noite aqui orando, louvando e aprendendo da palavra, amém? Pelo amém, acho que vem poucas pessoas, né? Amém? Amém. Vamos começar às 10 horas da noite, na segunda-feira, e terminar aqui, lá para as 5 da manhã, a gente termina a nossa vigília aqui na terça-feira, Como a gente sempre faz um café da manhã ali, nem que seja um cuscuz com ovo, pão com manteiga, a gente termina ali a nossa vigília com um momento de comunhão. Mas trazendo aqui a palavra, Salmo 125, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Amados, a Jerusalém é cercada por montes, ali, e quando o salmista ele fala sobre esse cântico, de confiança ao Senhor, ele compara a confiança em Deus aos montes, porque sai cidade, cai cidade, levanta cidade, constrói cidade, passa séculos, passa milênios, e os montes permanecem lá, inabaláveis. Então ele diz que essa deve ser a nossa confiança que nós devemos ter em Deus. Passa circunstância, passa tribulação, passa provação, passa qualquer outra coisa, problemas, lutas, dificuldades, não importa. A sua confiança deve estar firme no Senhor. Por isso que ele compara a confiança aos montes, porque são coisas que permanecem. E aí, aqueles que confiam no Senhor, eles não temem o seu destino, porque a sua fé e a sua confiança está no Senhor. Como é que está a sua confiança no Senhor essa noite? Você chegou aqui essa noite, talvez você queira entregar uma causa ao Senhor. Como é que está a sua confiança? O quanto você está confiante de que Deus pode realmente resolver os seus problemas, as suas lutas e as suas adversidades? Qual é o seu nível de confiança em Deus? Você já percebeu que muitas vezes a gente consegue confiar em homens, uma confiança tão boa e plena, mas a gente não consegue colocar essa mesma confiança em Deus? Não, pastor, eu confio em Deus, não confio nos homens não, Quer ver um exemplo que eu gosto de usar muito? Você, quando se sentou nessa cadeira aí, você perguntou se ela ia aguentar? Você avaliou as possibilidades? Ou você simplesmente confiou o seu corpo aí na cadeira e sentou-se sem medo? Essa cadeira é feita por homens. Então você confiou que algo feito por homem poderia sustentar o seu peso. Você já parou para pensar se ela quebrasse? Você caísse e se machucar? Mas você nem pensou nisso. Você simplesmente confiou e sentou. Então, é essa confiança, essa não, muito maior do que essa, que nós temos que depositar no Senhor, de nos entregar plenamente a Ele. Quando você confia em Deus, você não teme o seu destino. Olha o que aconteceu com aqueles 3 jovens que estavam na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Foi dada uma ordem: se não adorar, está descrito lá em Daniel 3, se não se ajoelhar, se não diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, ao toque da trombeta, quem não se ajoelhar será morto na fornalha. A trombeta soou, o que esses 3 fizeram? Ficaram em pé, ficaram em pé. E aí levam ele à presença do rei, e o rei disse: se vocês não se ajoelharem, vocês serão mortos. E o que eles responderam? Se tiver que morrer, morreremos. Se Deus quiser nos livrar, nos livrará, não importa. Mas nós não nos prostraremos diante de outra divindade, de outro ser, que não seja o nosso Deus.
Mas o seu destino será a morte. Não importa. Porque quem confia em Deus sabe aonde é o seu destino, sabe aonde está o seu destino. Por isso ele não teme o que pode acontecer, porque a sua confiança está em Deus. E aí você conhece o resto da história. Manda-se aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os soldados que estavam levando os 3 para dentro da fornalha, os soldados morreram queimados. E os 3 caíram lá dentro em pé. E foram amarrados, saíram soltos, andando dentro da fornalha. E aí quando Nabucodonosor olha aquilo, peraí, a gente não lançou 3? Eu estou vendo 4 lá dentro. Né? O que é que está vendo ali? E aquele quarto tem a semelhança dos filhos dos deuses. O Senhor estava presente ali com aqueles 3. Porque aqueles que confiam no Senhor podem ter a certeza da presença de Deus em meio a qualquer luta e dificuldade. E às vezes as pessoas acham que Deus está tão distante. Parece que não está vendo os problemas, as lutas. Está não, meu irmão. Ele está ali com você. Está lutando com você. Então, quem confia em Deus não teme o seu destino. Eu queria que alguém lesse aí Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Leia bem alto aí, por favor. Conservará em perfeita paz aqueles que o propósito é firme, porque ele confia em ti. Como é que está o seu nível de confiança em Deus essa noite? Aqueles que confiam em Deus não temem as adversidades. Olha o que é que diz Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, versículo 7. Diz assim: não temerá má notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Quantos não se abatem com má notícia? Quantos não se desesperam com má notícia? Se ligar o jornal e ouvir uma má notícia, se a pessoa ouvir uma notícia ruim, já fica preocupado, né? Mas aquele que confia no Senhor não teme a má notícia. E aquele que confia no Senhor sabe em quem buscar refúgio. E aí eu queria citar essa história, eu queria ler com vocês e citar essa história que está escrita lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Fala sobre a mulher sunamita. Ela não estava viúva ainda, estava casada, mas não tinha filhos, né? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Primeiro é a que fala sobre a viúva. É a partir do versículo 8. Acharam? Nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o quê? Não, confiança. Eu quero levar vocês essa noite a confiar em Deus. A colocar diante do Senhor os seus problemas, as suas lutas, aquilo que você trouxe e que aos seus olhos não tem jeito. Coloque diante do Senhor. Olha o que aconteceu com a mulher sunamita. Versículo 8, capítulo 4. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha o que a mulher sunamita fez. Ela fez isso de bom grado, de coração. Ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. E sempre passava ali, ela chamava para ter uma refeição na sua casa. Ela queria que o homem de Deus estivesse na sua casa, porque naquele tempo ela entendia que o homem de Deus representava a presença do próprio Deus. E aí, ela gostou tanto de que Eliseu estava indo lá comer na sua casa, que ela disse: não, vamos fazer algo mais. Vamos construir um quartinho. Vamos colocar uma mesa, para ele ter um local para onde fazer a sua refeição. Vamos colocar uma cama, para que ele tenha um lugar de descanso.
Vamos colocar uma lamparina para que ele possa ter luz para poder para ter os seus estudos, seus momentos, né? Que ele possa ter tudo que ele necessita ali para o seu descanso, né? Afinal, o profeta também precisa descansar, né? E aí o texto continua. Um dia, versículo 11, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se, e ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Ou seja, ela não fez por interesse nenhum. Ela não buscava nenhum interesse de Eliseu. Ela fez porque ela queria, de alguma forma, servir a Deus. Mas Eliseu queria, de alguma forma, recompensá-la. E ele continua. Mais tarde perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. O que significa? Isso significa que se ele morresse, o marido morresse, ela talvez não poderia sequer ter direito às terras, porque era assim que funcionava a lei. Você teria que ter um filho homem para poder levar adiante a herança e o nome da família, e ela não tinha filhos. Então um filho significaria uma aposentadoria tranquila para ela, porque naquela época não teria INSS, não tinha INPS, não tinha nada disso, né? Aposentadoria, ela iria viver de favor quando o marido morresse, né? E aí, mais tarde, Eliseu perguntou, versículo 15. Então Eliseu mandou chamá-la. De novo, Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Eita, que palavra profética bonita de se ouvir, né? Para quem não pode ter filhos. Versículo, ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Isso mostra que é algo que ela queria, mas tentou tantos anos e não conseguiu, o marido já estava velho. Ela tentou tanto, mas não conseguiu, e ela deixou para lá. E aí veio uma palavra do Senhor para ela, e ela se espantou, disse: não, Senhor, não me prometa algo que eu vou criar expectativa e não vou obtê-la, né? E ele continuou: mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta daquela mesma época, e deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a clamar ao pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leva-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Podia ter entrado em desespero, mas aqueles que confiam em Deus, eles buscam refúgio em quem? No Senhor. E aí o texto continua. Ela chamou o marido, ela subiu até o quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Qual seria a reação de uma mulher que acabou de perder um filho quando fosse falar com o marido? Provavelmente o marido não tinha a mesma fé que ela tinha. O menino morreu, desespero. Mas ela disse: eu vou até o homem de Deus e volto. Está acontecendo alguma coisa? Não se preocupe. E aí no versículo 23, versículo 24, ela mandou selar o jumento e disse ao seu servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu: está tudo bem. Por que ela não se abriu a Geazi? Ela queria ir direto ao homem de Deus. Ela queria entregar diretamente a sua aflição a Deus. Às vezes, querido, a gente passa por lutas e provações e a gente muitas vezes fica falando para pessoas que não vão resolver a nossa situação.
Talvez só para as pessoas se compadecer da gente, né? Ah, eu estou passando por isso, isso. Chama um, eu estou passando por isso, por isso. Aí fala com o outro, eu estou passando por isso, por isso, por isso, né? Aquela pessoa vai lhe ajudar espiritualmente? Vai orar com você? Vai fortalecer a sua fé? A mulher, ela só compartilhou aquilo com quem ela tinha certeza de que poderia realmente trazer uma solução. Ela não saiu dizendo para um, para outro, né? O marido perguntou, está tudo bem. O servo de Eliseu perguntou, está tudo bem. E aí continua o texto, versículo 25. Assim ela partiu a encontrar-se, versículo 26. Corra ao seu encontro e pergunta se está tudo bem com você, tudo bem com seu marido, com seu filho. E ela respondeu, está tudo bem. 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho? Meu Senhor, não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Ela tinha convicção de que aquele era o homem de Deus, de que ele representava Deus aqui na terra. Então, eu não te largo, não te solto. Se você não for comigo, eu não vou. Eu só vou se você for comigo. E aí o texto continua, versículo 31. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse-lhe, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olho no olho, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A forma como Eliseu faz esse milagre, né? Alguns se perguntam, mas por que foi necessário isso, né? Era o entendimento de que ele estava transmitindo o calor àquele menino, transmitindo vida, né, ao menino. Mas o interessante aqui não é a forma como ele fez, mas o que aconteceu. O menino estava morto. E o que aconteceu com ele? Ele veio de volta à vida. Ele ressuscitou. Olha aí, os olhos dele se abriram, versículo 36, Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Agora eu quero que você medite comigo uma coisa. Essa mulher, ela passou por muita angústia, sim ou não? Por que Deus permitiu que essa criança morresse dessa forma? Por que é que Deus permitiu tanto sofrimento? Imagina a angústia que ela teve ao sair da sua casa, até se encontrar com Eliseu, voltando com ele. Quanta angústia essa mulher não passou? E muitas vezes nós perguntamos a Deus, por que Deus, estamos passando por isso? Por que esse sofrimento que eu estou passando? Por que essa angústia? Por que esse problema? Por que essa luta? Por que essa provação? 7 anos depois, talvez mais um pouco, 8 anos depois, vai lá para o capítulo 8, 2 Reis. 8 anos se passaram, de 7 a 8 anos. Houve uma fome em Jerusalém. Houve uma fome que atingiu a terra de Sunem. Ela precisou se retirar da sua terra. O marido já havia morrido. Ela já estava viúva com a criança. E aí, quando a pessoa abandona a sua terra, ela perde o direito dela. Então, durante esse tempo que ela passou ausente, porque o profeta havia avisado a ela que teria fome e ela saiu da terra, quando ela volta, ela perde a sua terra. Ela perde o direito da sua terra. E olha aí o que acontece. Eliseu, versículo 1 do capítulo 8. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado,
Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para adquirir sua casa e sua propriedade. Queridos, pare só um pouquinho aqui, entre na história comigo aqui, do que está acontecendo aqui. A mulher voltou 7 anos depois e foi interceder ao rei pela sua propriedade, pela sua terra, que ela havia perdido, depois de 7 anos, ela havia perdido o direito dela. E aí ela vai até o rei, e quando ela está indo até o rei está conversando com quem? Com Geazi, né? Versículo 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou o fato. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive a toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Olha só, na hora que ela voltou ao rei para poder pedir a posse da terra, já estava dizendo: olha, Eliseu fez flutuar o machado, Eliseu fez um veneno da panela ser dissolvido. Ah, rapaz, tu não sabe o que aconteceu, rei. Eliseu ressuscitou o menino morto. Ele disse: o quê? Ressuscitou o menino? Ressuscitou. E na hora que ele está falando isso, quem é que entra? A mãe do menino com o menino. E a Geazi: ali, é a mulher com o filho dela. E aí ela conta: rei, conta aí essa história direitinho. Quando ela contou, né, ele disse: rapaz, você vai pedir o quê? Eu vim pedir minha posse da terra. Sua posse? Eu não vou dar só a sua posse, não. Tudo que a terra rendeu durante 7 anos vai ser pago a você como indenização. Porque só pode ser feito, só a mão de Deus pode ter sido feito isso na sua vida. Não tem outra situação. Deus permitiu aquela provação, aquele sofrimento para ela. 7 anos depois é que ela pôde entender por que tanto sofrimento na vida dela. Talvez você não entenda seu sofrimento hoje, mas quem sabe daqui a 7 anos, ou menos, você vai entender por que é que Deus permitiu esse sofrimento na sua vida. Com certeza é para lhe trazer uma grande bênção. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Não se abata, não se aflija, não se proste diante do sofrimento que você está passando hoje. Assim como aquela mulher, busca solução, busca confiança em quem pode resolver. Por isso, coloque diante do Senhor que da sua aflição, a sua luta, a sua dificuldade, coloque diante do Senhor, saiba que Deus está no controle de toda a situação. Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Coloque diante do Senhor. A gente não entende as provações, né? É como aquela história muito conhecida do náufrago, né, perdido na praia. Ele junta, o barco dele afundou e ele ficou sozinho na praia e ele não tinha nada. E aí ele começou a juntar uns gravetos, uns pedaços de pau e construiu uma cabana. Né? Construiu uma cabana e fez uma fogueira e foi pescar. Então aquela cabana protegia ele do sol, aquela cabana protegia ele da chuva. Então ele pôde sobreviver devido àquela cabana que ele construiu. O maior trabalho que ele teve, juntar as madeiras do barco que tinha afundado. Conseguiu. Né? E aí fez a fogueira e foi-se embora pescar. Só que um vento bateu na fogueira e uma brasa caiu no telhado daquela cabana. E começou a pegar fogo. E quando ele volta e vê a cabana em chamas, ele se desespera. E aí ele começa a lamentar: mas Deus, por que Deus? Eu tive o maior trabalho de construir isso, juntei as madeiras do barco, passei aqui 3, 4 dias fazendo isso, Senhor. Deus, por que o Senhor permitiu isso? E ele se senta e começa a chorar. Algum tempo depois, alguém bate no seu ombro.
E ele levanta a veia e vê marinheiros. E o rapaz disse: viemos lhe resgatar. Ele assim: como assim? Nós vimos o sinal de fumaça que você fez aqui para a gente. Sabe, a gente não entende por que as dificuldades, por que as lutas. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Meu convite essa noite: coloque diante do Senhor os seus problemas, as suas lutas, mesmo que aos seus olhos pareça impossível. Baixe a cabeça onde você está. Pai, em nome do Senhor Jesus, como é bom confiar em Ti. Porque quem confia em Ti, Senhor, não teme o seu destino. Sabe aonde está, sabe nas mãos de quem está. Está em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor tem o controle de toda a situação. Quem confia em Ti, Senhor, ele não teme as adversidades, não teme as lutas, Pai. Porque quem confia em Ti sabe exatamente em quem buscar refúgio. É no Senhor, Pai. E assim como aquela sunamita, Senhor, que situação, que provação ela passou, mas o Senhor redondou todo aquele mal em grande bênção na vida dela. É assim que nós confiamos, Pai, que as lutas que passamos hoje, as adversidades que nós passamos hoje, nós buscamos em Ti a solução e sabemos que tudo isso vai redundar em bênção em nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, queremos apresentar as causas que os Teus filhos estão apresentando aqui essa noite. Aos seus olhos parece impossível, parece, Senhor, que não tem mais jeito, mas Deus, o Senhor é especialista em causas impossíveis, porque para Ti nada há impossível. Por isso, em nome do Senhor Jesus, entregamos e confiamos em Tuas mãos, sabendo que o mais tudo o Senhor irá